Fala pessoal do canal, eu sou o Bruno aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago pra vocês a minha crítica honesta de Celeste. E Celeste, até o atual momento de 2025, né, estamos em maio, foi o jogo mais difícil que eu já zerei na minha vida inteira, cara. É um jogo extremamente difícil, extremamente frustrante, ao mesmo tempo extremamente maravilhoso, cara. E eu vou citar pra vocês quais foram os casos de jogos que eu desisti por serem muito difíceis, por eu não ter conseguido simplesmente, ou não ter conseguido zerar, ou não ter saco pra zerar de tão frustrante que é. Eu vou citar alguns casos pra vocês. Primeiro deles que eu me lembre foi Bloodborne, que se eu não me engano, a quantidade de vida, de poção, eu joguei há muitos e muitos anos, não lembro exatamente como é Bloodborne, tá? Mas se eu não me engano, a quantidade de poções eram poucas, aí chegou um momento que acabou minhas poções e aí eu só morria. Eu falei, mano, como é que eu vou recuperar minha vida? E eu acho muito chato, cara, você morrer, voltar lá atrás, ter que matar todos os inimigos que você acabou de matar, sabe? Eu achava um saco. Às vezes você nem morria, você saía de uma área e você voltava pra uma área que você acabou de passar, que você acabou de matar todo mundo, e os inimigos estão renascidos. Né? Eu falo, nossa senhora, isso me dá uma brochada, eu parava de jogar. Um outro jogo, esse sim acho que foi mais por causa da dificuldade, não pela frustração, talvez, foi Sifu. Cara, eu joguei Sifu e eu achei muito frustrante, assim, muito difícil, muito difícil. Eles te dão uma primeira fase lá, de meio que um tutorial, você acha que o jogo vai ser mais ou menos naquele nível, você fala, não, beleza, nesse nível aqui eu acho que eu me garanto. Cara, na segunda fase, é impossível, assim, então, Sifu foi muito frustrante. E aí vocês devem estar se perguntando, pô, peraí, então se você não tancou Bloodborne e Sifu, você vai jogar Celeste, que é um jogo extremamente difícil pra caramba? Então, eu tenho uma lista de todos os jogos que venceram os prêmios de melhores jogos indies, melhores jogos mobiles e melhores jogos do ano, como um todo. E eu pretendo zerar, né, todos os jogos dessa lista, que tenho para PlayStation 5 e para Android, que é o meu caso. No jogo indie, se vocês verem aqui, eu já zerei alguns. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É que acho que vai estar ao contrário, né? Eu já zerei Limbo, Minecraft eu já joguei, então já arrisquei, que não tem história, mas sabe, tipo, enfim. Gone Home, Inside, Cuphead é bem difícil. Hades, Kena, Bridge of Spirits, que é um jogo maravilhoso, tem crítica aqui no canal de Kena. Já zerei Stray, que é o jogo do gato, que eu acho muito bom. E o Celeste ganhou o prêmio, né, de melhor indie no ano de 2018. E eu resolvi jogar. E é um jogo muito difícil, cara. E ele é. O brilhantismo desse jogo, cara, o brilhantismo desse jogo é pegar uma mecânica que aparentemente é fácil e esticar ela ao extremo, cara. Então eu vou citar para vocês a mecânica de Celeste. Você é um jogo 2D, né? Você anda para frente e para trás, beleza? Você agacha, você pula e você tem o dash. O dash é meio que um avanço. Você pode avançar para frente, para trás, para cima, para baixo, na diagonal para cima, diagonal para baixo, diagonal para esquerda, enfim. E você também consegue se agarrar nas paredes para escalar. Só que quando você agarra na parede, se passar de um tanto de segundos lá, sua personagem perde o fôlego e escorrega. Normal, beleza. Você deve estar pensando, não, uma mecânica simples, é um jogo 2D, um jogo de plataforma, não deve ser tão difícil. Não, cara, é difícil pra caramba. Tem um vídeo na internet, eu não vou lembrar o canal, mas ele cita todos os dashes, as variantes de dashes que você consegue fazer em Celeste, cara. E se eu não me engano, dá mais de 10, assim. O Ultra Dash, o Speed Dash, o Ultra Blaster Dash, cara, tem dash pra caramba, tá? Por exemplo, tem uma parede. Se você der um dash para cima no cantinho da parede e apertar X, você tem um impulso de pulo mais alto, você pula mais. Se você der um dash diagonal para baixo, encostar na parede no segundo exato, apertar X, você tem um pulo extremamente rápido. Então o jogo tem diversas variantes de dashes numa mesma fase, cara. E em cada fase tem outros elementos que dificultam a sua gameplay. Então vou dar um exemplo da fase 3, que foi uma fase que eu fiquei muito empacado, assim. Na fase 3, tem meio que umas gosmas nas paredes que se você encostar, você morre. E toda vez que você morre, você volta pra tela. Você não volta pro começo da fase, senão ia ser muita sacanagem. Você passa de uma fase e vai pra uma outra tela. Você passa dessa fase e vai pra uma outra tela. Então toda vez que você morre, você começa no começo dessa tela. E a fase 3, cara, tem essas gosmas que você encosta, você morre, é muito frustrante. Tem momentos que tem duas bolinhas de gosma rodando assim, ó.
Então você tem que fazer o percurso perfeito para passar de fase. Tem momentos também nessa fase 3, cara, o capítulo 3, na verdade, que é extremamente frustrante. Que no chão, literalmente no chão, tem meio que umas algas, uns negócios que ficam se mexendo. Se você passar por essas algas, elas se transformam nessa bolha que se você relar, você morre. Então tem momentos da fase que você tem que fazer vários dashes, pular de parede em parede, que se você pular uma vez naquele cantinho da parede, você não pode pular de novo, porque ele vai se transformar nessa gosma, e se você relar ali de novo, você morre. Então, cara, é muito difícil, mano. Tem capítulos que tem um vento. Então, o seu dash que você tá acostumado desde a fase 1, percorrer, exemplo, tá? 5 centímetros. O dash percorreu 5 centímetros. Quando tem esse vento para a esquerda, o seu dash vai percorrer 2 centímetros. Então você tem que calcular no seu cérebro se o seu dash com esse vento vai avançar até a outra plataforma ou não. E cara, isso é muito difícil. Então em um mesmo capítulo, tem fases que o vento tá te empurrando para trás, então seu dash é mais fraco. E nesse mesmo capítulo o vento tá te empurrando para frente, então seu dash vai ser ainda mais rápido. Tem momentos que o vento tá te empurrando para cima. Então o seu pulo vai te permanecer mais tempo no ar. Então você tem que calcular isso para você não morrer. Então esse jogo, cara, ele é incrível. Ele é incrível de difícil e incrível de incrível. É muito bom, cara. Como eu disse, é um jogo que é frustrante. Eu tenho certeza de que a grande minoria quiser esse jogo. Porque ele é muito difícil, pessoal. Ele é muito difícil mesmo. E ele tem duas maneiras de você zerar a história. Como assim, Murilo? Duas maneiras? Ele tem 7 capítulos, onde cada capítulo tem fragmentos de história. E no capítulo 7, você zera o jogo. Você escala a montanha, que é a missão principal do Celeste. Você quer escalar a montanha, zerou o jogo, segue a sua vida. Não. Por quê? Como eu disse, tem 7 capítulos. Cada capítulo tem 2 lados. Então você tem que zerar o capítulo 2 vezes, se você quiser. Tem um lado A e o lado B. Para zerar a história, você só precisa zerar o lado A dos 7 capítulos. Só que é uma parte da história. Porque a partir do momento que você zera o capítulo 7, libera um capítulo 8 e um 9. Só que para você chegar no 8, se eu não me engano, você tem que zerar todos os lados A e B, do 1 até o 7. Aí você consegue fazer o 8. Você zerou o capítulo 8 lado A, você tem que zerar o capítulo 8 lado B para conseguir jogar o capítulo 9. O capítulo 9 é o único que só tem um lado. Você não consegue zerar ele mais de uma vez. Sim, você pode repetir o percurso, mas não tem lado B e nem lado C, que eu vou comentar do lado C mais pra frente. Quando você de fato zera o capítulo 9, você zera 100% Celeste. Você acabou a história de Celeste. Acabou. Não tem mais nada pra fazer envolvendo a história do jogo. E aí o jogo te libera o lado C. Aí o C, pessoal, é opcional mesmo, tá? É se você quiser se desafiar. Tanto que eu, Murilo, eu zerei até o capítulo 9. Zerei todos os lados A's, todos os lados B's. Zerei o capítulo 9, que foi o capítulo mais difícil de todos, porque é um capítulo extremamente longo, extremamente apelão, e você tem que utilizar todas as suas habilidades que você adquiriu durante todos os capítulos para zerar o capítulo 9, cara. É insano. E sim, eu peguei a Moonberry. Eu sei o quão difícil que é, cara. Moonberry, pra quem não sabe, em cada capítulo, você pega os morangos, ou é coração ou morango? Acho que é morango, né? Você pega os morangos e tem os corações escondidos, que pra pegar os corações, você tem que fazer umas maracutaias ali, que eu confesso que eu tive que ver vídeo no YouTube pra pegar todos os corações. Mas enfim, no capítulo 9 só tem uma berry, né? Só tem um morango. Que quando você tá prestes a zerar o capítulo 9, você sobe em cima da caixa elétrica lá. Em vez de você andar pra direita, você anda pra trás, você tem que escalar. Aí depois que você escala, você tem que pegar o paraquedas e subir aquela escalada infernal. Cara, enfim, capítulo 9 é insano. Assim que você zerar o capítulo 9, como eu disse, você terminou o jogo. O lado C, eu confesso que eu não tive saco pra jogar o lado C. Eu sei que são fases curtas do lado C, só que são extremamente difíceis, só que assim, cara, eu já zerei a história, eu já zerei até o capítulo 9, não exijam mais de mim, tá? Pra mim o capítulo 9 já sugou toda a minha alma, confesso pra vocês. E eu queria citar, aproveitar que eu tô falando aqui com vocês, né? Eu até anotei aqui pra mim não esquecer. Quantas horas eu levei para zerar 100% Celeste? Como eu disse, 100% até o capítulo 9, lá do A e B. Eu levei 75 horas, pessoal. Muitas e muitas mortes.
E eu também anotei aqui quais foram os capítulos mais difíceis pra mim. Vamos começar pegando do capítulo 1 até o 7, que é a história principal. Os capítulos 3 e 7 são os mais difíceis. Ou pelo menos foram os mais difíceis para mim. Cara, eu acho que se você zerar o capítulo 3, se você conseguiu passar do capítulo 3, você chega até o 7 tranquilo. De verdade mesmo. Porque o 4, o 5 e o 6, na minha opinião, não são mais difíceis que o 3, cara. O 3 é insano de difícil. Você vai morrer muito no 3. Você vai se frustrar muito no 3. E se você tiver condições mentais pra acabar, pra finalizar o capítulo 3, cara, você consegue chegar até o 7. O 7 é difícil porque o 7 meio que engloba todos os 6 capítulos anteriores. Ele tem um pouquinho de cada fase ali, você escalando a montanha. Mas, como eu disse, se você zerou o 3, você consegue. E o outro capítulo é o 7, que eu tô citando aqui, que é muito difícil. E agora, envolvendo a história extra, que é o capítulo 8 e 9, os dois também são os capítulos mais difíceis do jogo, cara. O 8 é insano. O 8 é... Cara, o 8 talvez seja o que você mais precisa utilizar a sua cabeça pra entender pra que lado você tem que ir pra passar de fase. O 8 é muito confuso, de verdade. O 8 você fica perdido. Cara, eu tenho que ir pra direita, pra esquerda, tem que subir, tem que descer. Você realmente fica bem perdido. O 9, você não vai ficar perdido de pra onde você tem que ir, porque você só tem que avançar, 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 até chegar no momento da Moonberry que você tem que voltar um pouquinho. Mas então o 9 é só avançar. Só que o 9, cara, tem os paraquedas que é muito difícil, é muito difícil. Eu não tenho nenhuma vergonha de admitir aqui. Eu vi vídeo no YouTube pra entender o que eu precisava fazer pra passar. Só que Celeste, cara, e tá nos comentários dos vídeos do YouTube, tá? Você pode ver o tutorial, você pode ver o que você tem que fazer no vídeo. O cara faz em 10 segundos no vídeo, porque ele corta as partes que ele morreu. Esses 10 segundos são 2 horas no jogo. Porque é muito difícil, cara. O capítulo 9 é imoral, o capítulo 9. E o capítulo 9, ele é o único capítulo que ele tem uma fase... Porque vamos lá, o capítulo... existem 9 capítulos, mas dentro de um capítulo existem centenas de fases, né? Centenas de plataformas. O capítulo 9 é o único dos capítulos que a fase final, ela é muito longa. O que isso significa? Significa que se você percorrer todo o percurso dessa fase e morrer lá no finalzinho, você vai voltar lá no começo. Porque lembra que eu falei, você sempre volta no começo da fase, não do capítulo, da fase. Só que a fase final do 9 é ridículo de longa, cara. É muito longa mesmo. E se você for atrás da Moonberry, é mais longa ainda. Se você conseguir chegar no checkpoint, que você volta da caixa elétrica, escala tudo, você ultrapassa ali uma... Não é uma ponte, mas você ultrapassa ali um... Como se fosse um piso, que te leva para uma outra fase, que aí você tem que pegar o paraquedas, jogar de um lado, dar dash, pegar o paraquedas. E toda vez, como eu disse, a mecânica é muito complicada desse jogo. Parece simples, mas não é. Se você joga o paraquedas, você dá dash em diagonal pro paraquedas, ele vai mais pra diagonal ainda. Se você joga o paraquedas pra cima, na verdade você só solta. Você tem que... Por isso que eu disse que é difícil. Você tem que pegar o analógico pra baixo e soltar o R1, que é o que você segura o paraquedas, e dar um dash pra cima. Aí o paraquedas vai pra cima. Cara, é muito difícil, assim, é muito difícil. Tem momentos do capítulo 9 que você tá com paraquedas, aí tem uma região meio azulada ali, que se você passar com paraquedas, seu paraquedas morre. Então você sobe com paraquedas, aí você cai nessa região, você solta o paraquedas, embaixo dessa região tem um outro. Então você tem que cair abaixo do paraquedas, dar dash em diagonal, pegar ele e continuar a fase. Cara, é insano, é insano. Assim, o capítulo 9 é loucura, é loucura. Mas é um jogo que, se você se permitir se frustrar e continuar jogando, você vai gostar muito. Porque a gameplay desse jogo é muito gostosinha, cara. A gameplay é maravilhosa. E são exceções, tá? São exceções que a gameplay é mais importante que a história. Ao mesmo tempo, também são exceções que a história é mais importante que a gameplay. Geralmente, as duas coisas andam de mão dadas. Então, vou dar um exemplo pra você. Primeiro, The Last of Us. A história. Absurda. Nota 10 a história do The Last of Us. E a gameplay, nota 10 também. As duas andam de mão juntos. Outro exemplo, só que agora ao contrário. A história é mais importante que a gameplay. O primeiro, Death Stranding. O primeiro Death Stranding, a história é maravilhosa, é magnífica. A gameplay, na minha opinião, é horrenda, é horrorosa. Aqui em Celeste, a gameplay é absurda. A gameplay, cara,
é a melhor coisa desse jogo. A história não é que é horrenda, mas a história não é a parte mais importante, sabe? Você fica assim, beleza, tem a cutscene ali, bonitinha e tal, você fala, não, beleza, mas eu quero jogar. A gameplay desse jogo é insana, insana. E outra coisa que é maravilhosa desse jogo é a trilha sonora, cara. A trilha sonora de cada fase, de cada capítulo, dependendo do que tá acontecendo ali na história, quando você encontra a versão Evil da Madeline, que a música muda, cara, você sente muito mais o jogo deixando a trilha sonora alta, cara. Então, se você tem um headphone, se você não tem um headphone, aumenta a sua TV, cara. Aumenta o volume da TV, porque a trilha sonora é maravilhosa. E os efeitos sonoros, os efeitos de sons, quando você dá dash, quando você escala, quando você agarra, quando você pega uma berry, cara, é tudo muito bem feito. Esse jogo, ele é incrível. Ele é incrível. E ele é muito frustrante ao mesmo tempo, cara. Porque eu confesso, quando eu morria, eu ficava bolado. Eu falava, pô, mano, principalmente no capítulo 9, cara. Você tá ali no paraquedas, você cai no raiozinho da fase final, você fica puto, você fala assim, mano, tipo, sério mesmo? Quando você tá escalando pra pegar a Moonberry, você joga o paraquedas na direção errada, você sabe que ali você já acabou sua você já acabou sua play ali. Você fala assim, beleza, vou ter que me matar e começar de novo. Então, é frustrante, mas toda vez que você vai avançando, você vai se sentindo melhor, você vai jogando melhor. É um jogo que, por mais que ele vai ficando mais difícil, se você vai se tornando um jogador melhor, você consegue passar pelas adversidades. E eu acho que é a mensagem do jogo no final das contas, né? Você tem condições de passar pelas adversidades da vida. E aqui no caso do jogo, cara, é um jogo muito bem feito. Mereceu sim ganhar o prêmio de melhor indie de 2018, porque é muito bom. Eu não tenho defeito pra falar desse jogo, cara. Acho que o único defeito é de fato você se frustrar, mas faz parte do jogo. E zerando ele, me deu vontade de retentar Sifu. Me deu vontade. Eu falei pra vocês que eu anoto aqui, né, os jogos que venceram prêmios que eu quero jogar e tal. E na lista de melhores jogos, cara, tem um joguinho aqui chamado Sekiro, que eu já ouvi falar que é muito difícil. Tá aqui, ó, Sekiro. Cara, tenho medo de jogar esse jogo aqui. Tenho medo, porque é da From Software, que é Souls-like, né? Mas Celeste me deu a confiança de continuar, de tentar, né? Jogar jogos mais difíceis. Lembrando, só pra ficar claro, os capítulos mais difíceis, na minha opinião, 3, 7, 8 e 9. 3, 7, 8 e 9. Esses capítulos são insanos. Mas lembrando, se você passou do capítulo 3, cara, segue em frente. Você tem condição de zerar esse jogo. Se você não conseguiu passar do capítulo 3, ou se você desistiu, cara, aí realmente, tipo, 7, 8, 9 são mais difíceis que o 3, tá ligado? Então, tipo, tenta, cara, tenta. Não desiste do jogo, não. Agora, se você desistiu antes do 3, no 2, no capítulo 2, aí realmente talvez não seja um jogo pra você, cara. E é isso, não tem que ter vergonha, cara. Que nem eu falei aqui pra vocês. Às vezes, não é nem... Às vezes você desiste de um jogo, não é nem porque ele é só porque ele é difícil. Às vezes é porque você não tem o saco, a paciência de ter que ficar se frustrando pra zerar o jogo. Foi o que aconteceu comigo com Bloodborne, por exemplo. Cara, tipo assim, eu me considero um bom jogador. Eu sei que eu tenho condições de zerar Bloodborne. Só que eu vou ter o saco pra ficar morrendo. Aí talvez acabar minha poção e ter que resetar o jogo pra zerar de novo. Tipo, eu acho que eu não vou ter o saco pra fazer isso. Não é questão de não vou ter a condição de zerar, né? Muitas vezes não tem condição mesmo. Sifu, eu acho que eu não tenho condição, cara. Eu preciso treinar Sifu pra conseguir zerar, pra ser sincero. Mas às vezes o jogo só não é pra você, cara. Assim como Death Stranding não foi pra muita gente. Life is Strange, o primeiro, que eu amo. Muita gente não gosta porque, putz, não tem tanta mecânica, é mais história e tal. Cara, Life is Strange tá no meu top 2 de melhores jogos que eu já zerei, entende? Então, você tem que ter o seu conhecimento, o autoconhecimento. Esse jogo é pra mim ou não é? E aí fazer o discernimento se você vai zerar ou não. Mas Celeste, cravando aqui no vídeo, é um jogo sensacional. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta. Você pode ter jogado Celeste e achado horrível, faz parte, mas não foi o que eu achei. Eu gostaria muito do seu like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal, cara, que aí você não vai ficar por fora aqui, cara. Você vai ficar por dentro de todos os meus vídeos. Você vai ver muito mais esse rostinho aqui. É nóis, tamo junto e eu te encontro no próximo vídeo. Falou!